Então vamos lá, Levi. Tudo bem, meu amigo? Um prazer aqui. Obrigado por você ter aceito o meu convite aqui para participar do programa. Eu que agradeço. Vamos fazer um bate-papo aí. Mas antes de a gente começar a falar, entrar no assunto, Levi, eu queria que você se apresentasse aí, fizesse um resumo aí de como você chegou aqui na ufologia, né? Como que você conseguiu entrar nessa história da mensagem. Faz um resumo para a gente aí. Tá, bem resumido mesmo. Bom, eu não tinha muito interesse por esse assunto antigamente. Sou novo, né, assim, dentro dessa área da ufologia. Eu era de uma religião que, assim, não tinha uma explicação para isso, né? Então, isso simplesmente, esse assunto me gerava um medo, assim, basicamente. Então, até um certo momento na vida que eu comecei a ficar curioso e aí meio que estava perdendo medo desse assunto, né? E aí eu busquei diversos materiais e eu dei sorte de encontrar essa mensagem que o Marshall chama, esse americano chama Marshall Vian Summers. É uma mensagem que ele recebeu, né, que a gente vai falar mais sobre isso aí, como que foi e tudo mais, mas isso daí para mim assim, explicou tudo, fez todo sentido para mim, e me ressoou bastante como sendo realmente a verdade sobre o que está acontecendo no mundo. Então, assim, eu não sou daqueles que sempre a vida esteve interessado sobre o assunto, mas desde o começo do meu interesse, que foi em 2013, eu olhei vários materiais, fui atrás também de entender quais são as principais ocorrências, né, as principais situações, eventos ufológicos que aconteceram na história, né? Então, eu venho aqui para apresentar esse ponto de vista, né, que está ali nessa mensagem do Marshall. Legal. Olha, inclusive, tá super atual aí essas mensagens que o Marshall recebe, né, que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas eu queria estar começando aqui nossa entrevista com um texto aqui que eu peguei no seu perfil. Eu vou ler para o pessoal aqui e eu queria que depois você comentasse aqui. O mundo está emergindo na comunidade maior de vida inteligente no universo. Também grandes ondas de mudanças geológicas, econômicas e sociais estão ocorrendo e chegando. Esses são os dois desafios limites mais difíceis que a humanidade já teve que enfrentar. E para isso, Deus forneceu uma preparação espiritual diferente de qualquer outra revelação e religião fornecida no passado. Esta nova preparação é dar aos passos para o conhecimento e estudar a nova mensagem. Isso dará propósito, sentido e direção para a sua vida, pois dessa vez não precisaremos de um grande líder. Para que estamos prestes a enfrentar, precisaremos de muitos salvadores. E você é um deles. Comenta aí pra gente. Vale, então, abrir, então, já que você mencionou a parte da espiritualidade, né? Que tem uma conexão muito forte, né? Entre, basicamente, o Marshall, ele é um senhor já, americano, ele tem 70 e poucos, 72 anos de idade. Ele recebeu, durante a vida dele, já nos últimos 40 anos, 2 mensagens ele recebeu, e continua a receber até hoje. Uma foi de uma voz misteriosa que fala através dele e que traz, depois, ao longo do tempo, se revelou como sendo uma presença angélica, que traz mensagens sobre vários assuntos, sobre aquecimento global, as mudanças climáticas, sobre a presença extraterrestre, sobre propósito na vida, sobre relacionamentos, sobre
várias coisas, basicamente muitos assuntos da vida, assim, não todos, mas quase todos. E aí tem uma outra mensagem que ele também recebeu já por 40 anos, que vem de um grupo físico, de seres físicos, né, que ele nunca conheceu, mas que se comunicaram com ele e que ele, a princípio, resistiu, ele não queria se envolver com canalização de coisas que ele não conhecia, né? Aquela outra voz, aquela mensagem espiritual, ele já conhecia, né? Ele já tinha recebido várias mensagens, que as mensagens vêm através dele, né? Então eles tomam conta da voz dele por 1 hora, mais ou menos, ou meia hora, e ele grava isso, depois ele tem pessoas que ajudam ele, transcrevem isso e coloca tudo no site de graça para ser lido, né? Então essa mensagem ele já conhecia, né? E aí, um certo momento da vida dele, essa presença angélica falou para ele que ele tinha uma nova mensagem para receber, uma mensagem de seres físicos agora, que é um grupo extraterrestre, né? E aí eles, né, passou o tempo e ele aceitou esse convite, né? Essa mensagem, então, desses seres físicos se chama os relatórios dos aliados da humanidade, né? Por que aliados? Porque eles são representantes de algumas raças, de alguns mundos próximos da Terra, que ainda são livres no sentido de ter liberdade individual. O mundo não é controlado de forma utópica ou totalitária, coisas do tipo, né? E até eles citam que os piores países no nosso mundo, tipo, eles não falam exatamente Coreia do Norte, mas eles mencionam que os países mais opressivos no nosso mundo, eles são muito no universo a coisa é muito mais grave, é muito mais opressiva do que os nossos piores países no mundo, entendeu? Então sim, esse é o tipo de realidade, né, que os aliados trazem, os aliados e também essa mensagem angélica, ambos falam a mesma coisa, que a realidade no universo é diferente do que a gente imagina nos filmes, na ficção, nos livros, nos gibis e tudo mais, né? A gente imagina que o universo não tem quase ninguém, e se tiver, todo mundo é pacífico, todo mundo já é evoluído, não tem guerra, não sei o quê, mas a gente não imagina que no universo, na verdade, os mundos eles tendem a se tornar opressivos e controladores, e as pessoas terem cada vez menos a espiritualidade, a ponto de chegar a grande maioria dos mundos, das raças no universo são desprovidos de espiritualidade, eles não têm mais essa capacidade. Certo. E aí tem um motivo, a gente pode entrar mais no detalhe, mas é basicamente essas duas mensagens que o Marshall tem recebido e que você citou essas frases no começo. Você falou sobre as grandes ondas de mudança, sobre a nossa emergir no universo. Então todas essas coisas são eventos que estão acontecendo agora, nesse momento na história, e que por causa dessa grande mudança que está acontecendo, essa presença angélica viu isso e resolveu que deveria trazer uma mensagem nova para a humanidade, assim como acontece ao longo da história, né? Não é só na época de Jesus ou na época de outros professores e mestres de séculos atrás que Deus falou. Deus fala ainda hoje, né? E através do Marshall ele está trazendo Deus, o Criador, através dos anjos, né? E eles estão trazendo essa mensagem de preparação, porque a gente está num momento crítico na nossa história, a gente está no momento que basicamente estamos aqui nos multiplicando no mundo. A gente criou uma rede de comunicação mundial, que é a internet. A gente tem basicamente uma língua global, que é o inglês, e a gente tem destruído o nosso mundo cada vez mais. Isso. Então, no universo... Desculpe te interromper, é que a gente vai chegar nesses fatores aí mais para frente, né? Mas eu queria só para o pessoal entender, né? Você já explicou o que basicamente aí
os aliados da humanidade, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre exatamente o que consiste, né, essa mensagem. Eu sei que você já começou a citar todos esses fatores, e isso eu queria emendar nessa pergunta aí. O que consiste basicamente os aliados a mensagem dos aliados da humanidade? Bom, os relatórios dos aliados, eles são uma comunicação que também veio pelo Marshall, é um pouco diferente da comunicação dos anjos, da presença angélica. No caso da presença angélica, ele tem uma força misteriosa que fala através da voz dele, então ele fala com outro sotaque, ou seja, não é o Marshall, pessoa falando, é só alguém usando ele como microfone, né? E ele já teve diversos encontros desse, né, em que ele grava, e aí isso daí viram livros que todos são gratuitos no site para qualquer um ler, né? E também tem o áudio lá, dá para escutar o áudio no site também. Tá, porque aqui ele, na mensagem, ele consiste, na verdade, ele fala muito sobre a pré-colonização, né? Ele acredita que a gente que a gente fosse como a gente estivesse numa pré-colonização, né? Isso que eu queria que você explicasse melhor. E dentro disso, ele fala depois sobre uma intervenção, que você vai falar isso também. Então, basicamente, ele está... essa mensagem é basicamente de um autoconhecimento nosso e também sobre uma preocupação, vamos dizer assim, sobre o que essas raças podem representar no nosso futuro. É mais ou menos isso? Só para o pessoal entender. A mensagem dos aliados é basicamente que eles são observadores, eles não vieram à Terra fisicamente, eles vieram próximos da Terra e ficaram por vários anos observando o que está acontecendo aqui na Terra. Eles monitoraram várias raças e grupos extraterrestres que chegaram aqui, e os aliados conseguiam interceptar as comunicações deles, basicamente, por vários anos. E aí, de tempos em tempos, eles falavam com o Marshall, dando alguns relatórios, e isso daí virou os relatórios dos aliados. Então, o que eles dizem nesses relatórios? Que existe uma presença extraterrestre, né? E que todas aquelas raças vizinhas da humanidade, os nossos vizinhos aqui mais próximos do nosso sistema solar, eles se retiraram daqui porque a gente tinha algumas raças que vinham aqui para olhar esse mundo, tirar algumas amostras de plantas e coisas do tipo. Todos esses daí se retiraram. Por que eles se retiraram? Porque cada vez se intensificou mais ao longo das décadas, nesse último século, né, de 1940 para cá, se intensificou uma presença extraterrestre muito forte, diferente dos nossos vizinhos. São outras raças de outra parte, digamos assim, da galáxia, que eles estão vindo aqui com outro propósito. Eles estão aqui como vizinhos para olhar, para ver se a gente não vai sair daqui e causar problemas na nossa vizinhança. Não, eles estão aqui, esses outros que estão aqui com essa presença mais intensa, eles querem uma dominação, eles querem os recursos do nosso mundo, né? Então eles enxergam essa presença extraterrestre que está aqui, basicamente, os aliados chamam isso de uma intervenção, mas não uma intervenção positiva, como se você tiver com um problema e a sua família vai lá e faz uma intervenção para te ajudar. Nesse caso, uma intervenção no sentido de interferência. Essas raças que estão aqui no mundo, elas vão ter várias mensagens, cada um dizendo sempre o bem de si mesmas, mas elas, por trás dos bastidores, estão aqui com intenções que não são positivas. Eles estão um plano longo de aquisição desse planeta, basicamente, né? Então, esse é um resumo da mensagem dos aliados. Então, por exemplo, a gente entende que a gente é visitado por muitas raças alienígenas aqui, né? E a gente podia dizer que algumas são perigosas para nós, então, por exemplo?
dentro desse contexto? O que os aliados falam é que não tem nenhuma raça no mundo hoje, extraterrestre, que esteja aqui para o nosso bem. As que sobraram, né, tinha algumas no passado que vieram para visitar, que elas eram potencialmente benéficas para nós. Essas todas se retiraram. Por que isso acontece? Porque fica uma situação clara agora. Quem ficou aqui são aquelas raças que estão realmente com esse objetivo de dominação e de exploração dos recursos. Então, agora, para nós, como moradores desse mundo, que a gente está basicamente aprendendo essa nova realidade, né, de que a gente está sozinho no universo, para nós ficar bem fácil de a gente entender quem é benéfico ou não, né? A gente não tem que diferenciar um do outro atualmente, porque os que eram potencialmente benéficos saíram. Então, o que ficou aqui são raças que estão com essas agendas, né, esse objetivo de basicamente uma colonização daqui, né? E por quê? Por que elas estão aqui? O caminho natural, o caminho mais fácil, não natural talvez, mas o caminho mais fácil no universo é você esgotar os recursos do seu planeta e aí você vai para outros lugares tentando obter aqueles recursos para você se manter vivo, certo? Então, assim como no mundo aqui que a gente conhece, no planeta Terra, é muito mais fácil a gente esgotar as coisas do que a gente guardar o planeta, usar os recursos de forma paciente, renovando e tudo mais. Não é sempre mais fácil a gente não dar bola para o meio ambiente. Então, lá fora também é a mesma coisa. Então, o que acontece com essas raças que já passaram, pelo que a gente está passando hoje, a grande maioria no universo já passou por isso e já chegou na fase que eles viram que alguns recursos fundamentais para eles se manterem vivos, eles esgotaram. E aí o que acontece? Vai ter raças de fora que vão oferecer essas coisas. E aí você vai se sentir obrigado a aceitar. E aí o que acontece quando você aceita alguma coisa de fora? Né? Você começa pouco a pouco, você dá a soberania do seu mundo para alguém de fora. Esse grupo de fora vai começar a ter interferência e certo poder sobre o que acontece no seu mundo. Daqui a pouco, ele vai começar a exigir um preço cada vez mais alto para te dar aquela coisa que você precisa, seja alguma coisa sei lá, você tem um certo tipo de planta que a gente precisa aqui para fazer remédio, a gente acabou, e de repente tem alguém no universo que tem isso. Então a gente precisa disso. Então a gente começa a se tornar dependente, cada vez mais dependente. Então a grande revelação dos aliados é que quem entra em comércio no universo entra num caminho de decadência, ou de controle cada vez maior de senhores de fora. Certo. Então, por exemplo, você acha então que muitos que nos visitam aqui, que a gente sempre escuta falar que os recursos dessas civilizações se esgotaram, então eles vêm aqui na Terra para também levar esses recursos embora. E falando um pouco mais sobre fatos e evidências, porque o que acontece? Nem todos entendem essa colocação, não acreditam, acham que isso não pode acontecer. Então, a gente, para o pessoal entender, passando um pouco mais de evidências e fatos, hoje a gente passa por um mundo muito está muito polarizado, né, o mundo, né, e a gente vê muitas catástrofes. Por exemplo, essa semana mesmo, infelizmente, vou citar aqui há mais uma tragédia nos Estados Unidos de jovens entrando em escolas e assassinando outros alunos, a guerra na Ucrânia. Então, tudo isso faz parte são fatos que a gente pode considerar que faz parte dessa mensagem que o Marshall está passando. Essas coisas são bem tristes, né? E
E elas fazem parte no sentido de que a gente vai precisar se unir para a gente conseguir resolver esse problema da presença extraterrestre. O que os aliados falam é que tudo que a gente alcançou no mundo, a gente alcançou, o mundo não é perfeito, mas tem muitas coisas boas que a gente alcançou no mundo, né? Mas se a gente não conseguir lidar com esse negócio da intervenção extraterrestre, a gente vai perder tudo isso. Então não tem nada mais, os aliados falam que não tem nada mais importante no mundo, no momento, do que lidar com isso, lidar com esse problema da intervenção extraterrestre. Certo. Então, o que tem a ver esse negócio das guerras, né? Os aliados falam que tem 3 coisas que todo mundo, todo planeta no universo precisa atingir para se tornar um mundo soberano e que ninguém de fora vem tentar invadir. Você tem que ter 3 coisas. Você tem que ser autossuficiente, no sentido de que tudo que você precisa para viver você tem no seu próprio planeta, né? Assim como eu estava falando agora há pouco, se você quebra essa regra, você vai depender de alguém de fora, aí já começa você está indo numa ladeira para baixo, né? Você cada vez mais vai entrar dentro de regras dos outros, né? A segunda regra é você ser extremamente discreto, no sentido de que a humanidade hoje, a gente faz transmissão para o universo de certas mensagens, achando que vai ter uma raça do universo que vai responder e vai ser uma coisa assim como se fossem 2 amigos conversando à distância, entendeu? E a humanidade tem uma visão muito ingênua, né? E essa coisa das nossas transmissões, a gente tem que mudar isso, a gente tem que mudar a nossa tecnologia de forma que não vaze para o universo as nossas comunicações, porque hoje qualquer raça de fora que chegue próximo à Terra pode chegar aqui, observar e entender totalmente a nossa raça. Não vão entender tudo, né, porque eles são seres de outros mundos, outra cultura, mas eles vão entender quais são as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes, então eles vão saber como manipular a gente. Então nisso daí a gente está errando ainda, né? A gente não tem essa descrição ainda, né? Certo. É pergunta? Tem uma pergunta, eu vou passar aí. Deixa eu te interromper aqui, Levi, que já tem uma pergunta aqui, é pelo Facebook? Eu acho que é pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, chegou uma pergunta pelo WhatsApp aqui. Boa noite, Cláudio, Levi e a todos que estão assistindo a live. Pergunta: por que está ocorrendo essa intervenção extraterrestre e o que a raça humana precisa fazer para impedir essa intervenção? Do Anderson Alves. Obrigado, Anderson. Essa intervenção está acontecendo porque no universo o meio ambiente é a coisa mais importante. Então, a gente está destruindo o nosso mundo, e esse mundo é um mundo de recursos biológicos muito grandes e raros. No universo, a grande maioria dos lugares estão esgotados, porque outras raças já viveram lá por milhares e milhares de anos e já esgotaram esses planetas. Então, a gente tem uma certa visão de que se a gente estragar esse planeta, a gente pode achar outro. Na verdade, vão ser poucos planetas como o nosso, e esses planetas já estão habitados. Então, é uma visão que a gente precisa aprender, né? Como é que é realmente a vida no universo? Que é dessa forma, não se pode destruir o lugar onde você vive, né? E a gente está fazendo isso. Então, a pergunta foi por que essa intervenção está ocorrendo? Porque, como a gente está destruindo os nossos recursos, existe uma regra no universo em que, se isso acontece, se a raça nativa de um lugar está destruindo o seu próprio mundo, outros podem chegar e também pegar para si aqueles recursos, né? Porque já que não estão dando valor para aquilo, eles não estão se mostrando bons mordomos daquele ambiente, não estão se mostrando como bons administradores, então outros podem chegar e tentar tomar para si. E a outra coisa que também trouxe essa intervenção para cá é o desenvolvimento das armas nucleares. Isso anuncia para o universo que a gente está entrando numa fase de adolescência tecnológica. Então a gente está começando a construir armas que podem destruir a nós mesmos.
Então, a preocupação de raças de fora é olhar assim, eles estão destruindo o planeta e eles estão criando armas mais poderosas. Eles podem destruir por completo esse lugar e perder essas coisas preciosas que eles têm, que não existe no universo próximo aqui. Vai ser um lugar talvez muito longe e talvez já esteja habitado, entendeu? Então, a gente está numa situação em que eles estão vendo que eles se sentem, entre aspas, obrigados a vir para tentar salvar o que eles podem. E também tem um outro componente disso, porque se a gente continuar desenvolvendo armas mais perigosas, vai ter um certo momento que a gente vai poder nos proteger deles. Então eles estão vendo que eles têm uma janela de tempo em que a gente antigamente não era interessante para eles na antiguidade, né? Que éramos grupos separados no mundo. Hoje a gente já ocupa o mundo inteiro, temos uma língua só, uma rede de comunicação. Então a gente entrou numa certa janela da história em que a gente está, digamos assim, maduros para a gente ser invadido e colonizado, porque já tem potenciais escravos, né? Eles enxergam a gente como recurso, né? Então eles querem colocar a gente a trabalho deles, né? E claro que não seria o mundo como a gente conhece hoje, seria muito pior. Então a gente entrou numa janela em que a gente tem todas essas coisas de conexão mundial e a gente começou a desenvolver armas nucleares, mas a gente não está tão poderoso ainda para nos proteger deles totalmente, né? Monitorar e tudo mais. Então a gente está nessa janela de tempo que eles acham que esse é o momento deles. Então por isso é que trouxe essa presença massiva de raças, de alguns grupos de raças, e aqueles poucos vizinhos que vinham de vez em quando aqui, eles saíram e não para deixar a situação bem clara, né, de forma inequívoca, né, que quem está aqui realmente está aqui com motivo próprio, né? Entendi. E Levi, como que você está vendo essa questão? Lógico que você tem conversado com o Marshall aí sobre essa abertura americana aí, sobre discussão no Congresso, criação de agências para pesquisa de objetos voadores não identificados, que até mudou o nome agora, né? Os WAPs. Então, como que o Marshall vê tudo isso? O que significa especificamente essa questão da abertura? Será que a gente está próximo que essas raças elas venham a se revelar, ou você acha que é ao contrário, é só uma cortina de fumaça para que essas raças que estão fazendo essa intervenção continuem a se desenvolver ainda mais? Eu não sei, assim, eu não vi nenhuma palestra recente do Marshall sobre essa questão, né? Mas, assim, uma coisa que está no livro dos aliados é que tem algumas coisas que a gente erra, né, como humanidade. Uma das coisas é que a gente exige demais essa transparência, essa abertura do governo para dizer tudo que eles sabem, que é bom, é ótimo fazer isso. Mas a gente, como humanidade, a gente não tem exigido a mesma coisa da presença extraterrestre, né? E é claro que a gente não tem como falar com eles, mas se as pessoas também fossem questionadoras para a presença, ao invés de ser tão aceitarem tão facilmente, né, essa coisa do contato e tudo mais, a gente estaria numa posição diferente, né? Porque essa presença, essa intervenção extraterrestre, eles dependem da nossa aceitação. Tudo que eles querem fazer aqui depende de nós, porque eles vêm aqui em quantidade pequena comparado com a humanidade, né? Eles vêm em pequeno número comparado com a gente. Então basicamente você chega num lugar, você quer dominar aquele lugar, você tem que começar a fazer alianças com o povo local, né? Então a humanidade toda agora é esse povo local,
e estão chegando exploradores, estão querendo fazer alianças, procurando pessoas que são muito abertas ao contato extraterrestre, não importa o preço, né? Então, certas pessoas são assim, são abertas para isso, e essa intervenção tenta encontrar pessoas que são promotoras da ideia de que essas raças de fora, líderes de fora, são melhores do que nós mesmos, né? Então, essa ideia de que a humanidade não tem jeito, né? Então, aqui que é uma coisa bem difícil para a gente, né? É muito fácil a gente se desanimar com a humanidade, né? Que existem líderes corruptos, existem corrupção, existem várias coisas ruins, mas a gente vivendo sob um governo de fora, sob um governo extraterrestre, seria muito pior. E a única forma de a gente conseguir repelir essa tentativa de fora, né, é a gente se fortalecer. Então, a gente ter uma confiança maior em nós mesmos. Né? Não é aceitar a corrupção, mas simplesmente entender que não é se frustrando com a humanidade, falando que a gente não tem jeito, porque aí você já perdeu o jogo, entendeu? Se você tem essa mentalidade de achar que já era, não, a gente tem que ter alguém de fora mesmo, só alguém de fora mesmo para resolver. Aí pronto, você já está, você nem começou a batalha, você já deu a vitória pro adversário, entendeu? Então é uma coisa assim, é um caminho que a gente tem que achar o meio, né? Não é aceitar os extraterrestres e não é também repelir os extraterrestres, porque no futuro a gente pode ter também um contato positivo no futuro, mas o que está acontecendo agora é uma tentativa clara tem abduções, tem naves desabilitando armas nucleares humanas, existem os aliados falam sobre isso, que existem influências sendo jogadas sobre certos líderes humanos nos governos, nas grandes corporações e nas grandes religiões, que certas pessoas ali, se elas forem suscetíveis, elas estão sendo influenciadas para aceitar essa ideia de que a gente só pode se resolver o problema se tiver alguém de fora, né? Então, existe uma coisa também que os aliados falam que se chama o programa de pacificação, em que são diversas áreas em que eles estão, essas forças de fora estão atuando para tentar criar essa mentalidade de abertura, de aceitação nas pessoas. Certo. Antes de você entrar nesse assunto, tem uma pergunta aqui da Rô Guimarães. Boa noite, Levi. O que o Marshall diz sobre a saída de seres benevolentes? Será que saíram daqui por decepção à raça humana? Bom, o que a mensagem dos aliados falam é que simplesmente existiam alguma presença extraterrestre esporádica aqui no planeta, mas que eles eram basicamente como observadores. Eles vinham para pegar algumas amostras, e também vinham alguns deles para simplesmente observar a gente, para ver se a gente não ia criar, para monitorar a gente ao longo do tempo, para ver se a gente chegar num certo ponto que a gente consiga sair do nosso sistema solar. Quem mora fora daqui, ele quer se proteger, então eles estão monitorando de certa forma a gente nesse sentido, mas aquela presença extraterrestre que era potencialmente benéfica para a gente, esses se retiraram, porque a presença que está aqui basicamente foi trocada, né? Vinha alguns ao longo da história. Outra coisa que os aliados falam também, que ao longo da história existiu certas visitações, mas nunca foi algo assim de tentar mudar o destino do mundo, sabe? Era sempre coisas específicas, às vezes trazia alguma coisa para ajudar as pessoas. Então os aliados, os aliados, eles acompanham a gente desde o surgimento da espécie aqui no planeta Terra. Eu não sei dizer. O que eles dizem é que isso que está acontecendo com a gente hoje já aconteceu com eles. Então,
esse grupo de seres que vieram próximos da Terra eram 7 seres, 7 ou 9, não lembro agora. Eles vieram de alguns mundos, né? E esses mundos que eles viveram passaram pela mesma coisa que a gente está vivendo hoje aqui. Eles também se achavam os únicos no mundo, no mundo deles, eles não sabiam que existia vida extraterrestre, mas quando começou a isso ficar óbvio, eles começaram a se deslumbrar e começaram a achar legal a tecnologia que estava sendo trazida de fora. E quando eles foram perceber, eles já estavam totalmente essas raças de fora já estavam totalmente adentradas ali no governo do mundo deles. Eles viram que não, a gente tem que resolver isso, porque a gente está se tornando agora a gente está perdendo a nossa vida, né, a nossa liberdade, a gente está entrando num outro esquema de vida aqui que não é o que a gente quer. E aí foi uma resistência bem difícil, porque uma coisa é a gente resistir agora, em que não existe uma dominação extraterrestre no mundo, eles ainda estão nesse plano de tentar chegar lá, né, então agora é mais fácil resistir. E aí, a partir de um certo momento que se declara que alguém realmente de fora é o líder do nosso planeta, aí é uma outra fase de resistência, uma fase mais difícil, porque essa força de fora pode fazer as pessoas, quem for contra pode abduzir essas pessoas e não trazer nunca mais. Então eles têm muito poder para abafar as coisas, uma vez que eles tomem o poder. Então não é impossível de resistir quando chegar nesse nível, mas é muito mais fácil, né, agora, enquanto a gente não é dominado e a gente pode falar para as pessoas abertamente sobre esse assunto. Então, agora a gente está diante aí de uma um futuro de uma iminente companhia sobre essas raças extraterrestres aí, né? Agora, a questão será que essa convivência será para o bem ou para o mal? O que você pensa sobre isso? Convivência com quem? Com essas raças que estão num futuro próximo aí, que vão adentrar aqui no planeta. Bom, tem raças entrando o tempo todo hoje, né? Aí 1 século já, basicamente. Mas eu digo uma convivência real, física, vamos dizer assim, né? Você acha que é mais pro lado do bem ou você acha que é mais pro lado do mal? Então, os aliados falam que quem está aqui, quem sobrou aqui, quem continua ainda vindo no nosso planeta são essas raças com objetivos próprios, né? Não é o que muitas pessoas acreditam que não, que isso daí é um exagero, né? Mas o que os aliados falam é que essas diversas raças e grupos que estão aqui, e todos eles com essa agenda de dominação, eles têm mensagens para iludir as pessoas. Então, tem várias pessoas que recebem canalização desses seres e tem mensagens assim que colocam essas raças como maravilhosas e que no mundo deles eles não têm guerra. E nesse ponto é verdade, não tem guerra. Mas você também não tem guerra numa prisão, né? Então, a gente não quer viver num mundo de distopia e controle, né? Não vai ter guerra, mas a gente não vai ter mais liberdade, não vai se poder mais trabalhar com o que quiser e casar com quem quiser e onde quiser. E a religião, liberdade espiritual, tudo isso daí acabaria. Seria um mundo realmente diferente, né? Então, assim, não existe uma possibilidade de convivência com esse tipo de agenda, né? Esses grupos que estão aqui. Se a gente atingir aqueles requisitos para a gente se tornar raças livres e soberanas, né? A gente se tornar unido, a gente ser autossuficiente, a gente ser discreto no universo, a gente vai chegar num certo ponto em que essas raças vão sair, simplesmente porque não vão convencer as pessoas mais. Tudo que elas falarem, a gente não vai cair mais na conversa. Aí a gente vai vencer a primeira fase, digamos assim, dessa intervenção. Mas daí para frente, a gente vai criar as nossas regras. Aí lá no futuro, a gente pode definir,
certas condições, a gente pode ter um contato, né? Agora, uma coisa que os aliados falam para a gente nunca entrar é comércio, não depender de nada de fora, porque isso é sempre um caminho que leva para a dependência. Certo. Então, dentro desse comentário que você fez aí, a gente vê que hoje, né, eu gosto de trazer muito exemplo atual do que a gente está vendo. Por exemplo, a gente vê muito na ufologia essa questão aí que a gente estava comentando aí sobre muitas pessoas aí falar sobre raças, dizer que são raças maravilhosas que estão aqui canalizando, fazendo, acontecendo, ou sempre o grandioso, sempre o fantástico aparece e tal. Você acha que tudo isso que está acontecendo agora com essa questão aí disso que eu falei, do fantasma, das pessoas falarem desses seres toda hora estão aqui, estão seres encarnados, desencarnados, sei lá, o que você acha de tudo isso, Levi? Você acha que é uma confusão mental que estão fazendo e justamente seria uma dessas raças proporcionando tudo isso aí? Então, é que assim, uma coisa é bom a gente falar, que a gente não precisa de essas raças de fora aqui para a gente se destruir. A gente tem nossos defeitos. Os aliados não colocam a culpa na intervenção. A própria humanidade, assim como qualquer outro mundo, às vezes tem uma tendência de ser tribal, de ser guerreira, e um mata o outro, essas coisas. Então a humanidade já tem essa dificuldade. Agora, o que acontece quando essas raças, esses grupos de fora vêm para o nosso mundo? Eles querem usar isso para o propósito deles. Então, quanto mais tiver conflito e guerra e polarização, separação entre grupos diferentes de pessoa, pessoas que são, sei lá, nacionalistas, eles querem o país deles, esquecem o resto do mundo. Tudo isso daí não tem utilidade para a gente, mas tem utilidade para quem vem de fora, porque quando alguém vem de fora e quer dominar isso aqui, o que eles querem fazer é dividir a gente, o caminho fácil para você dominar, né? Você não cria, você pega o que já existe, os conflitos que já existem, e você aumenta eles. Então, essa parte de que eles podem influenciar a gente para a gente ser pior, é verdade, não que eles estejam criando os conflitos e as guerras, mas eles podem sim aumentar as nossas, semear essa ideia. Os aliados falam que tem uma coisa que chama o ambiente mental. Então, além do ambiente físico que a gente vive, existe um ambiente mental. No ambiente mental pode-se disseminar ideias. E se a pessoa não tem uma preparação, uma resistência, uma percepção, ela pode receber ideias o tempo todo e nem sabe e vai achar que é dela, entendeu? Vai achar que essas ideias são dela. Então, tem certas ideias que esses grupos de fora estão disseminando no ambiente mental e que são de aceitação, de que a gente não tem jeito e de que só realmente alguém de fora para resolver os problemas da humanidade, né? Mas eu queria só tocar num ponto importante, porque a gente está falando bastante da realidade, da situação, da dificuldade disso tudo, mas a gente precisa também falar da parte que como é que a gente consegue, né, resolver isso, né? Os aliados e também a mensagem angélica que o Marshall recebeu, ambos falam de uma coisa que chama conhecimento com C maiúsculo, a nossa mente mais profunda. Então, a nova mensagem fala que a gente tem duas mentes, a nossa mente que pensa, né, que a gente criou quando a gente nasceu e a gente foi formando ela durante a nossa vida, e a gente tem uma mente mais profunda dentro de nós. Essa mente se chama o conhecimento. Essa mente, ela está conectada diretamente a Deus. Então, dentro de cada um de nós, todos os seres vivos, tem uma mente maior e que sabe as coisas, e que sabe o que é verdade, sabe
quando a gente está sendo enganado, ou quando a gente está se enganando a nós mesmos e tudo mais. Então, essa mente é uma coisa, a nova mensagem, os aliados falam que é a coisa mais poderosa no universo. Por mais que um grupo de fora do mundo tenha poderes mentais absurdos, eles não conseguem influenciar o conhecimento, né? Aquela parte de nós que tem uma sabedoria e que simplesmente sabe as coisas. Você não está pensando para chegar naquela conclusão, você simplesmente sabe. Então, essa capacidade, né, nossa, que todos nós temos, e é a única coisa que pode realmente nos ajudar nessa luta. Então, quais são os passos para a gente resolver essa situação? Primeira coisa é a conscientização, que mais pessoas precisam saber que o que está acontecendo é que sim, não estamos só no universo, e que sim, estamos visitados aqui no nosso planeta mesmo, não é lá fora, não é uma bactéria, não, é seres vivos que estão aqui mesmo. E terceiro ponto, que eles não estão aqui olhando aqui com o bem em mente. Então, a gente começando a divulgar isso, que mais pessoas saibam disso, mais pessoas vão questionar, mais pessoas vão parar para pensar, pô, a pessoa está dormindo na casa dela, no meio da noite ela é levada e depois retornam ela nunca lembra o que aconteceu, se lembra, fica pela metade, pessoas aparecem com problemas de saúde, pessoas têm relatos aí de muitos pesquisadores em que naves foram vistas próximos de bases militares e desabilitaram armas nucleares, né, e que é considerado um ato de guerra, né, você chegar e tirar a defesa de alguém. Então tem várias coisas ao nível aqui da vida normal, em que mostra que realmente o que eles estão fazendo aqui não é uma coisa positiva, né? Então o primeiro passo é a conscientização, que mais pessoas saibam sobre isso. Legal. Levi, é o seguinte, a gente já está quase chegando no final, então agora eu vou pedir para você encurtar, eu sei que é difícil, mas encurtar um pouquinho mais as respostas. Então, eu tenho o pessoal aqui, lógico que a maioria até que está entendendo todo o conceito, né? Mas alguns acham que seria isso só uma teoria, né? Então, como saber, né, que os aliados da humanidade são reais? Como a gente pode passar isso para as pessoas entenderem que realmente isso é real sem ter a coisa física? Eu posso contar a minha experiência, né? Que a minha experiência de como eu cheguei à conclusão de que realmente é isso que está acontecendo, é o que essa mensagem fala, que os aliados existem e que é isso que está acontecendo, foi que simplesmente eu li todo o material, todos os livros, de novo, só para quem quiser olhar, é de graça online. E você pode dar o site aqui, tem um livro. O site aqui. é aliadosdahumanidade.org, www.aliadosdahumanidade.org. Legal. Então a minha experiência é de que, lendo essa mensagem, para mim não tem outra conclusão. Depois de ler tudo e realmente ler com uma mente aberta, ressoou muito, assim, é muito verdadeiro tudo que está sendo escrito, porque inclusive eles têm uma parte do livro que eles falam como é que a gente pode saber se vocês são verdadeiros ou não. E eles respondem, basicamente, que eles não têm como provar, eles podem dar evidências que eles existem, né, e tudo mais, mesmo porque eles não podem revelar quem eles são, os aliados, porque tem uma outra coisa, um detalhe aí, que eles estão aqui para ajudar, eles vieram próximos à Terra para ajudar a gente, mas se a identidade deles forem revelada, o mundo de onde eles vêm, isso coloca eles em perigo. Então, por isso que tem esse sigilo com relação a quem eles são.
Mas qual é a resposta deles? É que eles estão falando, não com eles não estão falando comigo, com você, com outra pessoa no nível da mente, eles estão falando com o nosso conhecimento. Então, eles estão colocando uma comunicação para a gente, nos relatórios, que fale para a nossa parte profunda. Então, eles esperam que chegue nessa parte profunda, e que a gente deixe essa parte profunda, sabe, sofrer o impacto ali, ler o material, sentir o impacto e você vê se você acha que isso é verdade ou não. Levi, tô com o tempo esgotado, tem gente pedindo aqui, a Adriana Scalfa aqui, a esposa querida já tá pedindo para você voltar, cara, porque um programa só não dá. Então quero te agradecer, deixando sua mensagem final aí, obrigado por ter aceitado o convite, vamos marcar outro, o livro tá aqui, pode ser encontrado no site da revista UFO, né? Então, Levi, muito obrigado aí, deixa a sua mensagem final aí, já te agradecendo, amigo, valeu. Obrigado, Cláudio, obrigado todo mundo, e quem quiser conhecer mais sobre Mensagens Aliadas, vocês podem ir para o site www.aliadosdahumanidade.org, e a mensagem angélica que o Márcio recebeu, que também fala sobre contato, fala sobre propósito de vida, relacionamentos, mudanças climáticas, vai estar no site www.novamensagem.org. E obrigado a todo mundo. Obrigado, Levi, um grande abraço para você, com certeza queremos você aqui de volta, hein, meu amigo? Um abraço aí em Santos, tudo de bom, valeu! Valeu, obrigado.